13. O show deve continuar. Alguns anos atrás, eu era o convidado do The Deborah Duncan Show em Houston, Texas. Era um especial de 1 hora intitulado American X Biggest Fear, o maior medo da América, e era sobre falar em público. Os produtores haviam previamente solicitado espectadores que tinham problemas para falar em público, cujos trabalhos exigiam que fizessem apresentações constantemente. Eu supostamente iria ensinar como superar esse medo. 5 pessoas foram escolhidas. 3 delas desistiram no último minuto. No dia anterior ao show, eu tive o prazer de conhecer uma delas, a heróica Teresa. Meu trabalho era guiá-la do pânico para o equilíbrio. Teresa era um amor de pessoa, uma instrutora de primeiros socorros nos seus 30 anos, e o trabalho dela exigia que visitasse organizações e negócios para ensinar as pessoas a salvarem vidas. O único problema é que ela ficava apavorada quando precisava falar com grupos. Algumas horas antes de nos encontrarmos, a emissora havia gravado Teresa fazendo uma apresentação para um grupo de estranhos em uma pequena sala de reunião. A gravação era angustiante de assistir porque Teresa mostrava todos os sintomas de pânico. Ela não fazia nenhum contato visual. Usava um sorriso fixo e sofrido, engasgava e engolia algumas palavras e ficava em pé imóvel, sobre o que era, claro, um par de pernas bambas. Finalmente, ela simplesmente parou de falar, vítima do maior pesadelo de todos os palestrantes, o bloqueio mental. Nós revisamos o vídeo juntos e passamos 1 hora estudando sobre o que ela iria falar. Não escrevemos um discurso para ela, apenas criamos uma estrutura para o que ela gostaria de falar. Mas essa não era a parte mais importante da nossa discussão. Eu usei uma parte significativa do nosso encontro, apresentando a Teresa alguns exercícios que poderiam ajudar a liberar sua palestrante em potencial. Como você pode ganhar a vida com isso? Ela me perguntou. Simples. Eu me preocupo muito com o meu tema. Você não consegue convencer se não se importa. Sou apaixonado pelo meu tópico e nunca deixo meus nervos atrapalharem. Eu preciso achar um jeito de fazer Teresa se preocupar intensamente com seu tema. Você está no negócio de salvar vidas, Teresa. É seu dever sair e falar com o maior número de pessoas possível a respeito de primeiros socorros. É o seu dom. Você salvará vidas aparecendo no show amanhã. Um homem, uma mulher, um adolescente, talvez dúzias delas nas semanas e anos que virão, todas essas pessoas salvas porque alguém ouviu você falando apaixonadamente sobre primeiros socorros e foram tocadas a ponto de fazer algo, elas mesmas. Você precisa disseminar a palavra. Teresa mudou seu foco de olhar internamente, pensando nela mesma e em sua ansiedade, para olhar externamente, pensando nos outros e em como o que ela tinha a dizer poderia ajudá-los a salvar vidas. Ela usou a imaginação para visualizar o melhor resultado da sua apresentação, uma audiência interessada no que ela tinha a dizer, e não no pior, ela mesma tropeçando e envergonhada. É muito fácil ser convincente se você se importa com o assunto. Descubra o que é importante para você em sua mensagem e fale com o coração. Nós gastamos 1 hora, mais ou menos, repetindo alguns exercícios, incluindo o shish kebab, e Teresa foi para casa determinada a praticar o que eu havia mostrado, decidida a superar de uma vez por todas a sua fobia enfraquecedora. No dia seguinte, às 9 horas da manhã, Teresa subiu ao palco em frente à plateia do estúdio com 250 pessoas e uma audiência de dezenas de milhares de telespectadores e falou sobre o seu problema em encarar qualquer audiência. Depois de 10 minutos de conversa, a apresentadora perguntou a Teresa se ela imaginava que a sua nova atitude faria alguma diferença. A resposta de Teresa foi pedir a Deborah Duncan o seu microfone e andar em direção à plateia. Pelos 3 minutos seguintes, ela perguntou algumas questões a respeito de primeiros socorros, como se fosse dona do lugar. Todos estavam boquiabertos.
Deborah Duncan, como a pessoa inteligente e carismática que é, teve de perseguir Teresa e pedir o seu microfone de volta, brincando enquanto perguntava: "Ei, de quem é esse show, afinal?" Pratique, pratique, pratique. A grande sacada de se conectar com grupos é que quanto mais você faz, mais fácil isso se torna. O problema é que a maior parte de nós não tem muitas chances de ganhar experiência. Claro que pessoas naturalmente extrovertidas, indutoras e controladoras geralmente se sentem mais confortáveis que as mais introspectivas, analistas e sonhadoras, mas quanto mais você pratica, melhor fica. Existem vários meios pelos quais você pode adquirir essa experiência. Quando nossas crianças estavam no começo da adolescência, eu e minha esposa fizemos um trato com elas. Na primeira terça-feira de todo mês, na hora do jantar, iríamos visitar outro país. Nossas 5 crianças decidiam qual país elas queriam visitar a cada mês. O Andy e eu pesquisávamos o cardápio e preparávamos um jantar de 3 pratos para cada destino escolhido. Durante o jantar, cada filho concordava em fazer uma apresentação curta e informal sobre alguns aspectos pré-determinados daquele país: clima, turismo, indústria, política e exportação. Todos nós tínhamos um mês para nos preparar. Eu me lembro de uma vez ter atendido ao telefone e ouvir: "Aqui é do consulado mexicano. Eu poderia falar com a Sandy?" Sandy tinha só 10 anos na época e havia ligado pedindo informações. Em seguida, elas chegaram pelo correio. A princípio, as crianças eram muito tímidas e ficavam nervosas, mas não demorou a aprenderem umas com as outras a como fazer suas pesquisas e suas apresentações mais agradáveis e informativas. Às vezes, chamávamos alguns convidados para participar da diversão. Nós nunca levamos o conteúdo muito a sério. Essas aventuras continuaram por mais de 1 ano e nós tivemos uma experiência maravilhosa. Hoje, as crianças não pensam 2 vezes quando têm de fazer uma apresentação ou um discurso. Você acha que esse exercício as ajudou na escola e mais para frente na vida? Pode apostar que sim. Você acha que é muito cedo ou tarde demais para começar a aprender uma habilidade tão importante quanto esta? Não é. Ache uma maneira de praticar a sua habilidade de falar em público. Você pode começar pequeno, até mesmo contando para as pessoas no jantar sobre um artigo interessante que você leu no jornal ou online. Tenha certeza de que você tem um gancho, uma ponta, alguma carne e um som de fritura. Mais tarde, quando Deborah perguntou a Teresa o que mais havia contribuído à sua transformação, a resposta foi uma surpresa para todos. Ela disse que a coisa mais importante que ela havia aprendido era o exercício de respiração que eu havia passado, chamado movendo as suas narinas. Bem, foi uma surpresa para todos, menos para mim. Tinha ficado óbvio, quando Teresa e eu estávamos conversando no dia anterior, que a imaginação dela estava debilitando-a. Ela estava presa, com medo da imagem mental que criava do que poderia sair errado. Da mesma maneira que você não pode fazer uma pessoa sorrir dizendo "sorria", um fotógrafo sabe muito bem que não consegue fazer alguém relaxar dizendo "relaxe". Você tem de fazer acontecer. O medo nos olhos de Teresa ativou uma memória em mim e eu contei a seguinte história. Minha filha mais nova, a Pipa, viveu corajosamente toda a sua vida com asma. Nas primeiras horas da manhã, há muitos anos, ela acordou com sérias dificuldades em respirar e sua bombinha não estava ajudando. Eu a peguei no colo, coloquei-a no carro e fui em direção ao hospital para usar o inalador, aproximadamente 30 quilômetros da fazenda onde moramos. Depois de 8 quilômetros, a respiração dela estava pior. Ela sabia que não deveria entrar em pânico, e eu também, mas queria desesperadamente fazer algo para ajudar. Do nada, eu me lembrei do que havia ensinado a mim mesmo no internato. Como mover as suas narinas. Antigamente eu tinha um problema com cheiros. Certos cheiros desagradáveis me davam uma ânsia de vômito incontrolável, e um internato britânico não era o lugar para revelar uma fraqueza como essa. Eu tentei dezenas de truques para lidar com o problema, mas nenhum deles funcionou. Então, num dia de puro desespero, imaginei que minhas narinas estavam no meio do meu estômago e, magicamente, o cheiro pareceu desaparecer.
Naquela manhã, no carro com Pipa, eu gentilmente pedi para que ela fechasse os olhos e imaginasse a entrada de uma grande caverna do tamanho que ela quisesse, bem no meio de sua testa. Agora, deixe todo o ar do mundo entrar e sair pela caverna, o quanto você quiser. Eu falei com ela calmamente e dentro de 1 minuto ou 2, minha filha preciosa estava calma e relaxada. A crise havia passado. Vamos falar sobre respiração por um momento. Você se lembra da última vez que alguém realmente lhe assustou? Alguma vez que alguém passou no sinal vermelho na sua frente e você achou que a batida era inevitável? Como era a sua respiração quando tudo acabou? Rápida, curta e rasa, certo? Essa é a respiração lutar ou fugir. E todo o seu corpo responde a essa dica. O seu coração dispara, a adrenalina aumenta rapidamente e você imagina o pior. Você precisa mudar o paradigma e começar da barriga numa profunda e relaxante respiração. Antes que conseguisse mover as suas narinas, Teresa precisava respirar mais fundo. Para começar com a respiração da barriga, disse a Teresa: coloque uma mão no seu peito e a outra abaixo do seu umbigo e pratique respirar até que a mão no seu peito não se mova mais e a mão do abdômen se mova para fora cada vez que inalar e para dentro cada vez que exalar. Ela achou fácil e não demorou muito para estar sorrindo. Respiração pela barriga permite que assimile 2 vezes mais ar do que a respiração pelo peito, que a maioria das pessoas utiliza. Então, na primeira vez que você fizer, terá uma boa sensação. Agora é hora de mover as narinas de Teresa. Conforme você continua a respirar para dentro e para fora no seu abdômen, imagine que as suas narinas estão logo abaixo do seu umbigo e respire para dentro e para fora por ali, diretamente na sua barriga. Ela riu. Nossa, isso é tão fácil. Faça de novo, mas dessa vez veja se você consegue sentir o cheiro do café. Havia uma jarra de café fresco e quente na sala. Não, só quando eu volto para o meu nariz, ela disse e nós dois rimos alto. Enquanto você estiver concentrado na sua respiração, as suas fobias irão recuar. Essa técnica deu liberdade para dezenas de pessoas. Um homem que tinha medo de elevadores, uma mulher com medo de facas de cozinha. Esse dia, em Houston, deu a Teresa a confiança de que ela precisava para ir e ensinar primeiros socorros ao estado do Texas. Exercício. Respiração quadrada. Aqui está outro exercício simples de respiração para relaxá-lo antes de uma apresentação. Inale devagar, contando até 4. Exale por 4 segundos. Segure por 4 segundos. Exale por 4 segundos. Segure por 4 segundos. Repita 10 vezes. Assim como a respiração lutar ou fugir, o seu corpo inteiro vai responder a isso diminuindo o ritmo do sistema. Você irá ficar devagar e o seu corpo irá relaxar assim que entender a mensagem de está tudo bem. Quando você se sentir confortável, aumente a contagem para 8 em todos os momentos e depois 12. Alguns minutos por dia por 1 semana devem fazer com que chegue lá. Você levará essa incrível habilidade até a cova. A única coisa é que quanto melhor você ficar em respiração quadrada e quanto mais a fizer, mais longe a sua cova vai ficar. Chegando ao seu ponto. Eu contei a Teresa sobre a metáfora do caminho de pedras para moldar a sua narrativa e ajudá-la a criar uma abertura que iria capturar a atenção do seu público e transmitir o assunto imediatamente. Ela decidiu começar com uma pergunta simples para imediatamente envolver sua audiência. Quantos de vocês sabem o que RCP significa? Eu disse que se ela quer que as pessoas levantem a mão, tem de levantar a mão dela primeiro. Quando alguém responder, inclua o seu assunto quando repetir a resposta de volta para o público. Sim, ressuscitação cardiopulmonar. E se você desmaiar agora, eu posso salvar a sua vida, porque eu sei como fazer. Esse comentário era muito Muldoon. Nós dividimos e editamos a mensagem de Teresa em 3 pilhas de informações e colocamos cada pilha em uma pedra do seu caminho, completando com fatos e distrações divertidas. Quando ela passou pela sua pergunta de abertura, quantos de vocês sabem o que RCP significa, e todas as mãos se levantaram, Teresa brincou um pouco com o público por alguns momentos e então parou na sua primeira pedra.
Ela não precisava de notas, pois conseguia ver o que a esperava na próxima pedra. Ela estava usando a imaginação a seu favor e não contra. Teresa sabia o que estava esperando por ela na próxima pedra e na pedra depois daquela, e podia prosseguir cada vez que se sentisse pronta. Ao invés de paralisá-la, a imaginação fez com que ela visse, ouvisse, sentisse, cheirasse e saboreasse o que estava por vir, e isso permitiu que ela compartilhasse o seu conhecimento. Na margem mais distante estava o seu fechamento emocional, uma história real sobre um colega administrador que ela havia ensinado, que salvou a vida de seu próprio pai em uma festa de gala. O maior medo dos Estados Unidos é um testamento à imaginação fértil. Quando a imaginação vai ao encontro da força de vontade, razão e lógica, ela sempre ganha. Você pode ser escravo da sua própria imaginação ou transformá-la em uma serva disposta e poderosa. Uma vez que você tem a sua imaginação sob controle, pode focar-se em se engajar com a imaginação do seu público, que é a chave para a real conexão e comunicação. A prática leva à perfeição. Quando Mário fez o seu primeiro contato comigo, havia acabado de completar 40 anos. Ele administrava uma clínica de medicina esportiva com mais de 20 empregados próxima a Kansas City. Ele era pai solteiro de uma menina e de um menino adolescentes. Eu tenho de fazer um discurso para um grupo de 300 pessoas da indústria no ano que vem e estou apavorado, ele me disse. Eu decidi sair da minha zona de conforto e tentar ser mais relaxado quando falo com grandes grupos. Algumas pessoas recorrem a organizações como a Toastmasters para praticar suas habilidades de apresentação. Outros ligam a câmera e trabalham sua apresentação nos seus quartos e porões. Ainda há outros que pagam fortunas para treinadores coreografarem uma rotina. Todas essas abordagens têm seus méritos, mas eu prefiro a abordagem simples e natural, começando pequeno com coisas que importam a você. Aqui está um desafio. Faça uma nova atividade que envolva contato direto com pessoas novas. Eu adorava dançar e realmente me importo em ajudar as pessoas, disse Mário, mas deixei de confiar em estranhos e a ideia de me levantar à frente de uma plateia me deixa em pânico. Eu o desafiei. Vamos começar com a sua ansiedade perto de estranhos. Você diz que gosta de dançar e quer ajudar pessoas. Faça aulas de salsa e ache um lugar no qual possa ser voluntário. Se você quer resultados e está determinado, prove. 9 dias depois, Mário me mandou um e-mail. Eu procurei estúdios de dança aqui na minha região, mas a maioria deles é para animadores de torcida. Mas eu não desisti. Um teatro local está fazendo audições para o Rocky Horror Show. Eu tenho certeza de que lá precisam de voluntários. Estou nervoso e animado com isso. Eu me juntei à liga de softball. Imagine a minha surpresa quando eu abri este e-mail 2 semanas depois. Eu só queria que você soubesse que fiz o teste para o Rocky Horror. Eu estava com medo, mas fiz e fiquei feliz que tive coragem de fazer o teste. Bom, consegui um papel. Esperava conseguir algo de fundo no refrão ou até cenário móvel, vendendo ingressos, mas eles me ofereceram o papel principal. Mário não é o que você pode chamar de alto e magro. Exigiu muita coragem e determinação para ele se desprender e se envolver. Com os seus empregados e filhos torcendo por ele na noite de abertura, ele tomou coragem e se arriscou. A produção amadora fez 20 apresentações completamente esgotadas e Mário praticou encenar em frente ao público. Eu estava sobrecarregado com medo por 10 segundos. E foi isso, disse Mário. Eu passei pela barreira e amei cada minuto. E então? Perguntei assim que a apresentação terminou. Como você se sente agora sobre dar a sua palestra no ano que vem? Deixe comigo. Mário sorriu. Se alguém me dissesse há 6 meses que a minha vida poderia ser emocionante e que eu conseguiria ficar em frente ao público e não engasgar com as palavras, diria que era louco. Mas aconteceu. Internamente sei que todos somos criativos, mas a grande maioria nunca mostra por medo de fazer papel de bobo. Eu estava fechado. Olhando para trás, poderia ter ficado daquela forma para sempre.
Mário fez o seu discurso na convenção de indústrias. Ele subiu ao palco e olhou devagar para algumas pessoas da plateia e fez contato visual com alguns indivíduos. Então sorriu. Eu trabalho melhor sob pressão, declarou, e neste momento estou fervendo de animação. Ele se conectou com a sua audiência rapidamente e fez o seu discurso. Todos sentiram a sua paixão. Em seguida, foi abordado por 3 pessoas diferentes que perguntaram se ele faria um discurso aos seus empregados. E ele fez. Dominando a ansiedade do último minuto e o nervosismo do primeiro. Mova-se. Felizmente, sua mente e seu corpo são parte do mesmo sistema. Você não consegue se sentir tímido com as mãos nos bolsos de trás. Não consegue se sentir nervoso se está pulando com os seus braços e pernas esticados. Antes de prosseguir, encontre um lugar privativo. O banheiro serve. E sacuda o seu corpo. No pódio da ansiedade, encontre um rosto amigável. Eles sempre estão lá. São os acenadores. Deus os abençoe, acenando, concordando com você e sorrindo. Eles normalmente representam 5% do público. Encontre 3 ou 4 e recorra a eles para conforto. Respiração quadrada. Algumas vezes você pode se encontrar em uma situação na qual não consegue levantar e andar confiante. Tente a respiração quadrada para se acalmar. Tendo um branco, tenha um bote salva-vidas. Muitos palestrantes, especialmente aqueles que não usam notas, ocasionalmente têm brancos. Pode acontecer por diversas razões. No meu caso, acontece quando dou mais de uma palestra por dia. Eu acabo me perguntando se já disse aquilo. Algumas vezes já falei, mas normalmente foi na palestra anterior, no começo do dia. Sempre tenha para onde ir. Em palestras interativas, eu faço perguntas. Idealmente, as suas perguntas serão relacionadas ao seu tópico. Alguém já vivenciou? Mas podem ser simples, como: alguém quer fazer alguma pergunta? Sucesso não depende apenas de quão bem você faz seu trabalho. Também depende de quanto você se importa e como se conecta com as pessoas e transmite a sua mensagem. A habilidade de se levantar e se apresentar vai levar sua carreira e sua confiança a lugares que você nunca havia imaginado. Mário e Teresa aprenderam que falar para um grupo de pessoas não é uma questão de obrigação, é uma questão de paixão. Não é uma questão de nervos, mas uma questão de prática. Você pode começar hoje e seguir a liderança de Mário com esses 2 passos simples. 1. Envolva-se. Abra mão de televisão, videogames e outros passatempos até que você tenha um novo compromisso cara a cara que aconteça pelo menos semanalmente. Quanto mais frequente, melhor. Fora de casa, com novas pessoas, em uma atividade que envolva contato humano. Tenha aula, envolva-se com um teatro amador ou um grupo de improviso. Voluntarie-se como um guia turístico, trabalhe em uma mesa de informações, junte-se a uma organização de serviços para a comunidade. Todas essas opções são boas. 2. Permaneça envolvido. Compareça ao seu compromisso cara a cara regularmente por 3 meses. Mário queria se esconder e fugir, mas não fez isso. Ele juntou forças e fez funcionar. Ele me mandou um e-mail recentemente contando que se juntou a uma banda com 3 médicos. Nick é bom para os negócios. Está fazendo um teste para um papel em N e anexou 3 fotos dele pulando de paraquedas. Mostre um pouco de personalidade. Harry, um ortodontista bem conhecido, é frequentemente requisitado a dar palestras sobre sua metodologia. Ele é um homem claramente sério, então sempre seleciona seu guarda-roupa para combinar com o seu lado autoritário, mas com a finalidade de parecer disponível para sua audiência. Harry sempre usa seus espetáculos espetaculares. Harry usa óculos desde os seus 12 anos. Uma vez ele tinha que dar um discurso após o jantar da Associação de Ortodontistas. Os seus óculos haviam escorregado para debaixo do pé, que apoiava a mesa, e não dava para ser recuperado até que o evento terminasse. Felizmente, sua esposa, Doreen, tinha uma prescrição praticamente idêntica à dele. Mas, infelizmente, ou foi o que ele pensou no momento, Doreen estava estreando seus óculos novos aquela noite, aqueles com armação branca, da moda. O show tinha de continuar. Harry levantou-se, óculos brancos e tudo.
Ele não fez menção aos óculos e continuou como se tudo estivesse perfeitamente normal. E ele foi um sucesso. Na verdade, foi um sucesso maior naquela noite do que em qualquer outro anterior. Depois ele disse a Doreen que devia ter sido os óculos que lhe trouxeram sorte. Doreen disse que ele parecia um artista de cinema e comprou um par para o Dia dos Pais. Ela embrulhou e deu a ele com um cartão no qual estava escrito: "Você estava espetacular." O sério Harry se conectou com o ambiente antes de ele, ou de qualquer um na audiência, abrir a boca, porque aquelas lentes espetaculares agregaram um ar de disponibilidade à sua aparência autoritária, e isso é certeza de sucesso. A arte de apresentar. Tudo o que você aprendeu até agora entra em jogo quando está fazendo uma apresentação. Estabeleça credibilidade e autoridade. Mantenha uma atitude realmente útil, contato visual, sorriso, imagem pessoal e tom de voz envolvente. Transmita seu ponto nos primeiros 90 segundos ou menos. A audiência tem 3 perguntas recorrentes na cabeça. E daí? Quem se importa? O que eu ganho com isso? Nada deixa a sua audiência mais impaciente do que não saber o que está fazendo ali. Seu ponto tem de conter causa e efeito com os quais a audiência consiga se relacionar. Preocupe-se com o seu assunto. Não tente ser um ator no palco. Amarre-se a uma grande ideia, algo significativo, e sua conexão com a audiência virá do coração. Controle a sua respiração. Use a técnica da respiração quadrada. Inspire contando até 4, prenda a respiração por 4 segundos, expire contando até 4, prenda a respiração por 4 segundos, repita 10 vezes, para ajudá-lo a relaxar e superar o medo de falar em público. Mostre um pouco de personalidade. Mostre sua personalidade durante a sua apresentação. Isso lhe permite se conectar e se comunicar melhor com a sua audiência. Inclua aicolas, shish kebabs e histórias contadas. Essas técnicas direcionam a sua audiência para os seus sentidos, para imagens, sons, sentimentos, cheiros e sabores, para o reino da imaginação. Use-as. Fazem a sua apresentação muito mais rica. As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Sun Tzu. Pós-fácil. Para onde vamos agora? Você agora tem uma série de ferramentas para fazer conexões e passar ideias adiante a clientes, colegas e contatos em potencial. Mas há uma última peça que muitas pessoas ignoram e que eu gostaria de passar adiante. Trate cada conexão que você estabelece como se fosse a mais importante que você já fez. Porque pode ser. Eu digo isso porque sei que é verdade. Há muitos anos, minha filha de 14 anos, Kate, disse-me que uma nova loja de aromaterapia tinha inaugurado na nossa vila, mais ou menos a 16 quilômetros da fazenda onde moramos. Ela me perguntou se eu a levaria lá para ver a loja. Enquanto Kate estava explorando o lugar, eu me envolvi em uma conversa com a dona Alexandra. Ela me disse como abriu a pequena loja e então perguntou com o que eu trabalhava. Eu estava lançando o meu primeiro livro naquela época. Na semana seguinte, Alexandra me ligou para dizer que estava reunindo um pequeno grupo de pessoas para falar sobre aromaterapia e perguntou se eu queria falar por 20 minutos sobre o meu livro. Eu concordei e passei um fim de tarde muito agradável me conectando com o grupo de amigos dela. No fim da noite, 3 deles me perguntaram se eu conduziria um workshop de treinamento se juntassem um grupo. Eles conseguiram juntar mais de 40 pessoas e alugar uma sala em um hotel local. Nós tivemos uma sessão incrível. Uma das jovens moças atendentes levou o primo dela para o evento. 2 semanas depois, esse rapaz telefonou e perguntou se eu apresentaria um seminário para 70 membros da rede de contatos dele. Eu fiz isso. Uma das pessoas que esteve presente naquela sessão trabalhava para uma companhia de planejamento de reuniões. Ele foi embora e me recomendou para a empresa dele como orador. Minha última palavra.
Esteja aberto a oportunidades. Você nunca sabe onde fará sua próxima conexão importante. 2 anos depois, eu era o orador de abertura da Conferência Nacional de Vendas da AT&T. Estava me apresentando para uma multidão de 600 pessoas. Isso foi, nas palavras deles, um sucesso marcante. Eu nunca mais olhei para trás desde então. Sim, a sorte teve um papel muito importante naquela linha de sucessos, mas tão importante quanto o fato de eu estar pronto para me conectar quando a oportunidade apareceu. A moral da história: nunca negue um convite da sua filha de 14 anos para visitar uma loja de aromaterapia na vila. Você nunca sabe onde sua próxima conexão importante será feita. O mundo é cheio de oportunidades se você mantiver seus olhos abertos para elas.